Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, mais uma edição do seu jornal eletrônico, veiculado no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Segunda-feira, 8 de junho de 2020, dia de São Clodoaldo, Santo Efrém e São Guilherme, 3 santos, hein? Eu não sabia que existia São Clodoaldo, mas tem São Clodoaldo. Clodoaldo, que eu me lembro, é um jogador de futebol, ele deve ter escolhido o país dele, escolheu, porque era um santo, né? Clodoaldo. São Clodoaldo, rogai por nós. Santo Efrém, rogai por nós. São Guilherme, rogai por nós. 3 santos nesta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Vamos às primeiras informações aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos às notícias resumidas. Deixa eu primeiro hidratar as minhas pregas vocais. Agora sim, diariamente você tem aqui o Web Jornal do Paulo Maciel. Bolsonaro diz que Brasil pode sair da Organização Mundial da Saúde. Primeiro quem disse foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, acusando a OMS de não ser técnica, mas sim política, né, pendendo para o lado da China, país comunista, que estaria dando as cartas dentro da OMS. O presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao trabalho da Organização Mundial da Saúde, OMS, na pandemia, e disse que o governo pode deixar a organização que, de acordo com ele, atua com viés ideológico. No fim de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída do país da OMS, congelando repasses que o governo norte-americano faria à entidade. E adianto aqui, os Estados Unidos saíram da OMS e a gente estuda no futuro, ou a OMS trabalha sem viés ideológico, ou vamos estar fora também. Não precisamos de ninguém de lá, de fora, para dar palpite na saúde aqui dentro, disse Bolsonaro no Palácio da Alvorada no último fim de semana. O presidente fez referência à controvérsia causada pelas pesquisas que a OMS conduzia sobre a hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus. Para que serve essa OMS? A OMS recomendou há poucos dias não prosseguir mais com os estudos sobre a hidroxicloroquina e agora voltou atrás. É só tirar a grana deles que eles começam a pensar de maneira diferente, disse Bolsonaro. A OMS retomou nesta semana os estudos com o medicamento após aplicar uma suspensão dos testes por 10 dias. Então, o presidente Bolsonaro pode seguir aí o mesmo exemplo dos Estados Unidos. Essa OMS realmente é meio politiqueira, né? Ao invés de ser técnica. Não pode ser assim. Órgão técnico tem que ser imparcial, assim como os médicos que estão atuando atualmente na medicina cuidando da população. Tem que ter um posicionamento estritamente técnico, mas não é isso que acontece em nosso país, infelizmente. Há muita politicagem, muito comportamento ideológico, né? O que não pode acontecer. Vamos agora sobre o pleito municipal deste ano. Nova data das eleições será decidida neste mês de junho. No último, deixa eu ver que dia que foi, na semana passada. A Lei Complementar número 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, completou 10 anos. Foi na última quinta-feira, né? Quinta-feira. A legislação é considerada um avanço na elaboração por mobilização popular e em seu conteúdo. Mas o que tem a ver, hein? Estou pegando essa informação da Agência Brasil. Deixa eu ver onde é que está aqui a questão da eleição municipal. Ela impede a candidatura e até retira mandatos de pessoas condenadas por
decisão transitada em julgado ou por órgãos colegiados da Justiça, seja por prática de crimes comuns contra o erário público e até disputas eleitorais. A lei mudou a história do Brasil. Ela simboliza a superação de um tempo em que era socialmente aceita a apropriação privada do Estado e, sobretudo, a naturalização do desvio de dinheiro público, avalia o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, também um dos 12 ministros do Supremo Tribunal Federal. Barroso estará à frente das eleições municipais deste ano, que deverão ter a data remarcada por decisão do Congresso Nacional por causa da pandemia. Bem, aqui ele deu uma entrevista à agência Brasil, né? Então ele está dizendo que foi uma lei extremamente importante para a vida política brasileira, mas eu vejo muita gente aí que foi condenada em segunda instância e está liberada para participar de eleição, pelo menos nas eleições passadas. Não entendi muito bem, né, essa colocação aqui, não. Pelo que nós vimos aí na liberação de muitas pessoas que estavam condenadas em segunda instância, liberação é sinal de que a lei não está fazendo muito efeito, né? Então, na verdade, a notícia completa está no meu blog, né? Você pode ler essa notícia, ela é muito grande, então não vai dar para eu ler toda ela. Mas o ministro disse, esse ministro do Supremo, disse que a nova data das eleições será decidida neste mês. Então, é importante para a gente esperar um pouco mais, que o mês está apenas começando. Hoje é o dia 8. A notícia completa, como eu já disse, está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Lá você vai ver mais dados sobre essa entrevista. Deixa eu ver agora. Uma outra notícia aqui é do Ministério Público Federal. Investiga operação que resultou na morte de João Pedro. Vamos ver essa notícia? O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar a participação da Polícia Federal na morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, em São Gonçalo, no Grande Rio. O jovem foi morto dentro de uma casa durante uma operação policial da PF, em parceria com a Polícia Civil, no Complexo do Salgueiro, em 17 de maio. A Polícia Civil já investiga o envolvimento de policiais civis na morte do jovem. O inquérito do MPF visa apurar condições, circunstâncias, finalidades e outras informações acerca da operação que foi comandada pela Polícia Federal. Bem, é uma investigação, né? Por enquanto não tem nada, é só investigação, não tem ninguém condenado, não tem... então vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque ainda não há... A Polícia Federal afirmou que está acompanhando o inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e que prestará todas as informações e apoio necessário à elucidação dos fatos que resultaram na morte do adolescente. Então, vamos aguardar. Porque quando abre a ação aí, é demorado essa tramitação, uma tramitação muito demorada. Então, por enquanto, não temos ainda resultado. Vamos a outra informação. Futebol, hein? Futebol voltou! O futebol voltou! No Rio de Janeiro tá voltando esse mês, hein? Daqui, eu acho que a próxima semana, hein? Bem, mas o que eu quero falar aqui é da Alemanha. O Bayern de Munique está cada vez mais perto do octacampeonato alemão. 5 jogos no sábado, dia 6 de junho de 2020, foram realizados pela 30ª rodada do Campeonato da Alemanha, onde o título caminha pela 8ª vez para as mãos do Bayern de Munique, que venceu o Bayern de Leverkusen por 4-2. O líder da Bundesliga chegou a 70 pontos e com 90 gols anotados, sendo 30 deles de Robert Lewandowski. O artilheiro da competição fez o último da goleada e estabeleceu um novo recorde. Outro destaque da partida de sábado foi Thomas Müller, que com passes preciosos é considerado um dos melhores jogadores da temporada germânica. O confronto entre os Bayerns
também foi marcado por protestos contra o racismo. Jogadores e comissão técnica usaram faixas com o lema em inglês Black Lives Matter. Vidas negras importam. O vice-líder Borussia venceu por 1-0 o Hertha Berlim. A equipe do Dortmund agora tem 63 pontos e segue a 7 pontos atrás do time de Munique. Outras partidas, RB Leipzig 1 e Paderborn também 1. Düsseldorf 2. Hoffenheim 2. Eintracht 0 e Mainz 2. Pois é, tá aí. Notícia do esporte. Os jogos na Alemanha já estão transcorrendo, né? Vamos ver. Aqui no Brasil, o Campeonato Carioca previsto já para ser retomado neste mês, né? Vamos aguardar um pouco mais, porque pelo menos uma live vai ter hoje aqui no Espírito Santo, uma live esportiva. Vamos falar dela? Uma live esportiva? Você gosta de tanto de live aí, você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo? Bem, a maioria das pessoas está gostando dessas lives. As lives estão tendo milhões de pessoas assistindo, né? Mas aqui não é live musical, não. É a Secretaria de Esporte do Estado do Espírito Santo vai dar início hoje, nesta segunda-feira, 8 de junho de 2020, às 11 horas, uma série de conversas com esportistas capixabas por meio de lives no Instagram da Secretaria, coordenado pela atleta de bodyboard e gerente de esportes de formação e rendimento, Mayla Venturim. O primeiro bate-papo contará com a participação de Alisson Ceruti, campeão olímpico de vôlei de praia na Olimpíada Rio 2016, ao lado de Bruno Schmidt. Durante o projeto, a Secretaria de Esporte pretende receber esportistas de diferentes modalidades que integram a lista dos 121 contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria. O objetivo é que durante essas conversas descontraídas, o público possa conhecer um pouco mais dos atletas, além de entender como tem sido a rotina de cada um durante esse período de pandemia. Pois é, então, lives no endereço eletrônico aí da Secretaria de Esporte do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. Tá bom? Então, você que gosta, procure saber. Quiser ler a notícia completa, está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais informação importante para passar para você aqui, nessa mesma linha. Acho que nessa linha não tem não, né? Vamos passar agora então as manchetes do jornal A Tribuna. É porque o jornal A Tribuna, o jornal impresso, ele circulou ontem no domingo com muitas notícias interessantes. Vou passar para vocês então os destaques de capa. Fonte Grande: turismo de negócios é esperança para a recuperação do setor no segundo semestre deste ano. Mundo Digital: como fazer lives de qualidade atrativas durante a pandemia, até em família. Sexo e saúde: falar de sexo com adolescente pode ser complicado, mas é fundamental. Esse negócio de sexo para adolescente tem que ter muito cuidado, né? Eu me lembro quando eu comecei a aprender sobre sexo na escola, eu comecei a ver aulas de sexo, não de sexo, ensinando como fazer sexo, mas mostrando os órgãos genitais, masculinos, femininos, as funções dos órgãos genitais. Aí tinham as fotos, né? Os desenhos com o órgão masculino, o órgão feminino. Eu me lembro que foi, no princípio, assim, foi um impacto, mas aquele impacto contido, né? Eu estava até na escola, se não me engano, Conde de Linhares. Era adolescente, começaram as aulas de biologia. Então, foi o início, assim, publicamente e oficialmente, dentro da escola, que eu comecei a ouvir as informações sobre sexo. E o professor falava, olha, a função aqui do órgão masculino, função do órgão feminino, o homem papapá, a mulher papapá. Então, na princípio, quando você vê aqueles desenhos, né,
dos órgãos da mulher e do homem, você nunca tinha visto anteriormente, assim, público, em espaço público, como é a escola, né, cheio de alunos e alunas, porque a minha sala tinha homens e mulheres, pelo menos no Conde. No Colégio Marista nós tínhamos só homens, mas na nossa sala. Agora, no Conde tinha mulheres e homens. Aí quando você colocou, professor de biologia, colocou lá aquele quadro, né, com os desenhos, as figuras de um homem, de uma mulher, né? Hoje em dia, né, não tem problema algum, ninguém nem sente nada, né? Mas você sentiu aquele efeito assim, mais contido, né? E aí o professor começou a falar na aula de biologia, e foi muito interessante, mas realmente deu um impacto. Você olha de lado para a menina que está sentada na segunda cadeira, né? Olha para o outro, na outra que está sentada atrás, né? Há às vezes tem um sorriso meio amarelo de um, de outro. Então, mas eu estou lembrando disso porque está escrito aqui sobre essa fase da adolescência. Mas isso na minha época. Hoje em dia o pessoal já sabe de tudo pela internet. Não precisa nem de sala de aula mais, né? Então, é uma manchete do jornal A Tribuna. Sexo e saúde, falar de sexo com adolescente pode ser complicado, mas é fundamental. Coluna do Estadão, nova rainha do bolsonarismo. Carla Zambelli supera até Eduardo Bolsonaro em popularidade. Essa Carla Zambelli, ela é muito positiva, muito influente e esclarecedora também, né? Me parece também destemida. E isso é importante na política séria. Estresse dentro de casa amplia conflito nas famílias. Maioria planeja voltar a viajar até o fim do ano, diz pesquisa. Eleitor pode ser multado em até 30 mil por fazer propaganda para candidatos. Revelações na cozinha. Historiadores à procura da primeira igreja. Não podemos perder o vínculo das crianças com o professor. Crise vai forçar o aprendizado de novas profissões em 10 áreas. Capacidade de se adaptar está sendo ainda mais valorizada devido à pandemia da Covid-19. Domínio de tecnologias é fundamental para manter o emprego, afirmam especialistas. Cantadas. AT2. Tinha tempo que eu não vi essa palavra cantada. Picardia, né? O sujeito fazer aquelas cantadas tradicionais. Deixa eu ver se eu lembro uma aqui. Você não é... Não vou falar, não. Deixa pra lá. Vamos à manchete do jornal impresso A Tribuna, que é melhor. Edição de ontem, domingo. Edição de ontem, tá bom? Cantadas engraçadas na quarentena. Bom humor e brincadeira ajudam a enfrentar o clima pesado durante o isolamento social, na opinião da estudante de Direito Jaqueline Alves Lima. Hoje as mulheres também estão cantando os homens, né? Passa lá em casa, né? Tem um negócio desse, uma cantada dessa. Passa lá em casa, como é que é? Agora também não me lembro. É uma legenda de fotografia, isso que eu falei aqui, hein? E o Gilmar Ferreira aqui, já sei o que ele vai falar. Esse Gilmar Ferreira já mostrou uma tendência, então eu já sei o que ele vai falar. FIFA alerta que cabe aos presidentes de federações respeito às normas da saúde da OMS. Tem uma turma aí que está com medo danado de voltar ao esporte e fica se reportando à OMS, reportando a não sei quem. Meu Deus do céu, gente, isso é pânico. Se voltar o futebol com as medidas de segurança, qual o problema? Aí fica uma turma aí, meu Deus, isso é pânico, é medo de morrer. Ué, pelo amor de Deus, se o futebol voltar ou outros eventos voltarem com segurança, porque uma hora tem que voltar. O que tem? Qual o problema? As medidas de segurança são também avalizadas por órgãos de saúde. Tá bom? Tem hora que eu me irrito com essas coisas. Bem, mas vamos lá, eu me irrito, mas no bom sentido, com sobriedade. Agora eu quero falar para vocês, olha,
uma coisa interessante que eu quero falar para vocês nesse momento notícias rápidas, são os foguetinhos. Foguetinhos para vocês. Só notícia interessante, mas são rapidinhas aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, desta segunda-feira. Tá? E você, então, vai poder ver quantas notícias interessantes. Eu estava observando antes, eu li bastante essas notícias, reli, porque olha, são notícias do último fim de semana que vale a pena você ficar atento aí. Deixa eu até hidratar minhas pregas vocais. Vamos lá, Web Jornal do Paulo Maciel, desta segunda-feira, 8 de junho de 2020. Foguetinhos para você. Bagaço de cana vira, sabe o quê? Plástico. Bagaço de cana vira plástico. O bagaço de cana está sendo utilizado para produzir plástico. A pesquisa continua em estado adiantado no estado de São Paulo. O resultado é um produto ecologicamente correto. Esse resíduo de cana-de-açúcar existe em grande quantidade e pode se transformar em plástico com uso em larga escala futuramente. Outra notícia, presidente visita base militar. Olha aí, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma base militar no estado de Goiás no sábado, dia 6 de junho de 2020. O chefe da nação conheceu a unidade que opera foguetes e viu dois lançamentos de foguetes. Estúdios de cinema devem retomar suas atividades nos próximos dias nos Estados Unidos. Os protocolos de saúde para a volta incluem testes de Covid-19 para os atores, além de medidas de higiene e limpeza. Na França, o Palácio de Versalhes foi aberto à visitação. As pessoas que foram até o local só puderam caminhar numa única direção com distância social dentro do museu. No estado de São Paulo, muitos hoteleiros estão transformando quartos em room office. Bem, room office. Room é sala, né? Office é escritório. Um escritório na sala, seria isso, né? Escritório na sala. Trata-se de uma tentativa de atrair hóspedes que sumiram neste tempo de pandemia. Uma associação que representa os hotéis busca driblar a pouca procura nessa temporada. Mais uma notícia foguetinho para você. Notícias rápidas, mas interessantes. Você notou aí, você que está vendo o Web Jornal? Uma mudança de regras para medir o consumo de energia, olha essa, já vem sendo adotada no país. Olha que notícia interessante. É a autoleitura, pela qual o próprio morador pode fazer a leitura do relógio. Não é obrigatório, mas a medida é uma alternativa para reduzir o número de leituristas nas ruas. Outra notícia: a tecnologia está sendo utilizada no combate ao novo coronavírus. Há estabelecimentos comerciais pelo país agora que estão oferecendo aos seus clientes mais segurança, com a oferta de álcool em gel acionado por pedal. Bem, eu já vi a pia em Vila Velha, nas feiras, né? Acionada por pedal, a pia de água. Agora tem o álcool gel também em estabelecimentos importantes no nosso país, estabelecimentos comerciais, oferecendo o álcool em gel para higienizar a mão, desinfectar. Esses equipamentos de álcool em gel são acionados por pedal. E também há o sensor que registra a temperatura corporal. Surdos e mudos, olha outra notícia interessante, estão tendo máscaras especiais no Brasil. Olha aí, surdos e mudos, porque os surdos e mudos, eles têm que ver o movimento labial, e a máscara não dá para ver. Né? Tem o movimento da mão, mas tem o labial também. Tem uns que veem aqui o movimento da boca, o movimento labial. Então, surdos e mudos com máscaras especiais. Eu não sei se era em Belo Horizonte que surgiram essas primeiras máscaras. Eu sei que já surgiram. Pessoas com essa deficiência auditiva e oral são 10 milhões. Olha, nossa, que número grande, hein? 10 milhões em todo o país, pessoas que têm alguma deficiência
auditiva ou oral. Puxa vida, não sabia que era esse número. 10 milhões de pessoas em todo o país. E já está sendo produzida uma máscara que possibilita fazer a leitura labial. Na parte da cavidade bucal aqui, a máscara especial é dotada de um material plástico transparente. Vai ficar... ficou engraçado até, porque a máscara é toda de tecido fora da boca, e aqui na boca fica né, a imagem da cavidade bucal. Interessante, Vamos lá, outras notícias. Celebridades. Falar das celebridades agora, não custa repetir. O Alan Carlos, ex-integrante da banda Polegar, está internado no hospital após contrair o novo coronavírus. Alan Carlos, ele foi entubado no último fim de semana. Não sei se melhorou, mas vamos torcer para que sim. Atualmente o músico segue outra profissão. Sim, ele é ex-integrante do Polegar. Atualmente ele é oftalmologista. Mulheres davam em cima do Tarcísio. Olha só, gente, a atriz Glória Menezes, de 85 anos de idade, revelou dados sobre as mulheres, como as mulheres assediavam seu marido nas épocas áureas das novelas de televisão. O também ator Tarcísio Meira, hoje com 84 anos. Glória disse que as mulheres não se intimidavam nem com a sua presença ao lado do marido. E, nossa senhora, tem mulher que dá em cima mesmo, hein? E davam em cima do Tarcísio na frente dela. O assédio era, portanto, explícito. Glória e Tarcísio têm 56 anos de casamento. Olha, foram 2 atores aí de grande fama. Atores que eu vi na minha infância, inclusive, na infância e juventude. Eles estão com 84, são mais de 20 anos mais velhos que eu. Quer dizer, na minha infância eu via esses atores fazendo sucesso. Os 2 eram, né, os queridinhos do público. Ela era a mocinha, a Glória Menezes era a mocinha, e o Tarcísio Meira era o mocinho, o galã. E mesmo naquela época antiga já tinha mulher que dava em cima do homem, né? Porque às vezes a gente pensa, o homem que dá em cima da mulher, cantando. Mas olha aí, a própria Glória Menezes falando que as mulheres davam em cima dele. Tinha até um negócio aí de passar a perna, a mulher passava a perna por debaixo da mesa, querendo encostar, meu Deus do céu. Mas também o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um Deus nos acuda. Eu devia até tirar Deus disso aí, né? Porque algumas coisas que acontecem, vou te contar. Bem, vamos lá. Números da Covid. 18.950 casos do novo coronavírus foram confirmados no Espírito Santo desde o início da pandemia, que ocasionou 806 mortes. Números do último fim de semana. Há também um grande número de recuperados. Em Colatina são 477 casos confirmados e 260 curados. Olha aí, 260 pessoas conseguiram se recuperar e muitas outras vão também se recuperar. Desemprego e doações. 500 cestas básicas foram entregues pelo Sindicato dos Comerciários Colatinenses aos comerciários desempregados, tendo em vista que muitos perderam o emprego por conta do isolamento social e fechamento de lojas. Outras ações sociais também são realizadas por várias instituições colatinenses, como a Caritas Diocesana da Igreja Católica e a Polícia Militar. A Caritas, inclusive ontem teve uma live em Colatina para recolher doações a fim de ajudar as famílias mais carentes. A Polícia Militar, ela coordena aí umas lives musicais também visando a arrecadação de alimentos para as populações carentes. Mudança no comércio de Colatina nesta segunda, hein, gente? Olha aí, vamos lá, vamos falar aqui. Atenção, você que é freguês, cliente de loja, você também que tem seu estabelecimento na cidade. Mudanças no comércio de Colatina. A partir desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, haverá mudança nos horários e dias de funcionamento do comércio lojista de Colatina. A alteração acontece porque o painel do novo coronavírus do estado
mudou a classificação do município de risco moderado para risco alto. Sendo assim, as lojas que comercializam produtos de uso pessoal, olha só, isso aí confunde mais do que ajuda. Confunde mais do que esclarece. Eu sou contra esse negócio de abrir um dia sim, outro dia fecha, outro dia abre o setor, a pessoa não sabe qual é o dia, vai para a rua do mesmo jeito, aí não encontra o produto que precisava, volta para casa e no outro dia vai para a rua de novo. Então, eu não sou muito a favor, mas são as autoridades que determinam, vamos obedecer. Então, nesta segunda-feira, segunda-feira é dia par, né? 8 é dia par. Então, nesta segunda-feira, dia par, vamos lá, abrirão lojas que comercializam produto pessoal, como roupas, calçados, etc. Segunda-feira, dia par, dia 8. Enquanto as que vendem produtos de uso não pessoal, materiais de construção, eletrodoméstico, autopeças, funcionarão nos dias ímpares. Então, amanhã, dia 9, será material de construção, eletrodoméstico, autopeças. A abertura será somente de segunda a sexta-feira, não vai haver funcionamento nos sábados. Será um funcionamento das 10 horas às 16 horas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 horas de funcionamento. É o mesmo sistema adotado na Grande Vitória. A loja fechará totalmente no dia em que não for autorizada a funcionar. Ou seja, não poderá haver delivery. Os supermercados, farmácias, padarias e outros serviços considerados essenciais continuam liberados para atender a clientela normalmente. Então vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Vamos ver até quando vai essas medidas restritivas. Deixa eu ver aqui. Vamos falar dos indicadores econômicos. Porque tem os números da Covid aqui, do último fim de semana. Vamos lá. Tem 260 recuperados em Colatina. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 469 colatinenses foram contaminados, sendo que desse número há 17 pacientes internados e 5 óbitos. A notícia boa é que 260 colatinenses já estão curados e não transmitem mais a doença. A grande maioria dos infectados se recupera em isolamento domiciliar, por apresentarem sintomas leves. Em Linhares foi registrado o 10º óbito pela Covid-19. Uma senhora de 97 anos que estava internada no HGL. Em todo o estado, eu já falei mais ou menos sobre o estado, né? Agora vamos falar de uma rodovia problemática em Aracruz que poderá ser liberada até o fim do mês. A rodovia estadual ES 445 em Aracruz estará com todas as obras, que essa rodovia está recebendo obras para voltar a ser liberada. Então ela estará com todas as obras concluídas na última semana deste mês de junho. Só então será liberada ao tráfego. A estrada foi danificada por forte chuva no mês de janeiro, quando abriu-se uma cratera, impedindo o tráfego de veículos. O DR, órgão estadual, providenciou obras, mas a pista ainda não está liberada, pois falta camada asfáltica. Por enquanto, os motoristas devem passar por um desvio de 4 quilômetros em meio aos pés de eucalipto, onde a via de tráfego é de terra batida. Não é fácil, né? Para motorista ficar passando por terra batida não é fácil. Hoje em dia, com o desenvolvimento do mundo, né? As estradas têm que ser todas asfaltadas. Estamos no século XXI. Estrada de terra batida lá do século XVIII, XIX, século XX e XXI, né? Tem que acabar com esse sistema de terra batida. Mas é um problema atípico aí, porque houve uma questão de intempérie. Logo no mês de janeiro, chuvas, então impediram o tráfego nessa rodovia. Olha, o grupo de jovens católicos estão recolhendo doações para distribuir cestas básicas em torno da sua paróquia
nas cidades da Grande Vitória. Outras igrejas e entidades também procedem dessa forma, com o intuito de ajudar os mais vulneráveis economicamente. Muitos dos jovens que procuram doações às vezes ficam nas proximidades de supermercados. Agora deixa eu ver se tem mais informações aqui. Eu acho que eu vou passar já os números do mercado financeiro. Deixa eu ver. Números do mercado financeiro, acho que já está na hora, né? Está na hora dos números do mercado financeiro. Quero falar um pouquinho também de esgoto a céu aberto, antes de falar dos números do mercado financeiro. Um problema de esgoto a céu aberto tem gerado reclamações dos moradores no bairro São Brás, em Colatina. A prefeitura informou que o trecho onde acontecem irregularidades receberá obras de saneamento, mas ainda será realizada a licitação pública, não havendo um prazo para a solução do caso. Só depois da licitação, né? Quando tem licitação, tem que aguardar, né? Não tem jeito. Aqui eu quero falar para os fiéis católicos agora. Olha, você quer assistir às missas na Catedral de Colatina? No caso, no auditório Bento XVI do edifício João Paulo II, porque a catedral está em reforma. Se você quiser assistir à missa, pode, mas só entram no auditório Bento XVI 32 pessoas na hora da missa e tem que se registrar antes. É importante ir à secretaria do edifício João Paulo II, no primeiro andar. E se você quiser ligar, o telefone é 2102-5010. Inclusive, pode participar também da missa pessoa com mais de 60 anos, tá bom? Então, se você tem mais de 60 anos, também pode participar da missa. Agora, tem regras, né? Segundo o pároco padre José Valdecir Romão, não pode ter tido contato em sua residência ou trabalho com pessoas com sintomas de gripe, não ter apresentado nas últimas semanas dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse ou dificuldades para respirar. Então, aí pode participar, tá? E também, depois de agendar, você pode ligar para o 2102-5010, mas depois tem que ir lá pessoalmente também. Depois de agendado, o fiel deve, no dia da missa, usar máscara, levar o seu álcool em gel, se possível, higienizar as mãos na entrada, manter o distanciamento orientado no local e apresentar documento com foto e o cartão de entrada. Tá bom? Então, a notícia para você que já está havendo missa presencial com 32 pessoas, por exemplo, no auditório Bento XVI, porque é um auditório pequeno, né, gente? Não dá para muitas pessoas, muitos fiéis. Agora sim, eu vou falar dos indicadores econômicos. Vamos ver como é que fechou o mercado financeiro na última sexta-feira. Vamos lá. Café arábica, vamos falar do café, que é o principal produto agrícola do Espírito Santo. Café arábica 6, R$ 454. Arábica 7, 354. Conilon 7, 325. É o preço da saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória. O dólar fechou em queda de 2,8%, cotado a menos de R$ 5,00, em R$ 4,98. A Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,86%. O índice Ibovespa somando 94.637,06 pontos. Olha, já está se aproximando de 100 mil pontos de novo. Temos também o valor do salário mínimo, R$ 1.045. Agora, o salário mínimo por hora resulta em R$ 4,75. E por dia, R$ 34,83. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, 3%. Inflação dos últimos 12 meses, um índice utilizado pelo Banco Central, 2,4%. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Um abraço a todos, que esta seja uma segunda de muita paz. Shalom Adonai, a paz de Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica e traduzindo para o português significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso.
Ele proverá. Acredite, Ele providenciará. E Maranatá é do dialeto de Jesus, o aramaico. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. Seja fraterno. Acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que foi celebrado ontem. Ontem foi a solenidade da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz para todos. Paz e bem.